De volta ao Sagrado Podcast, queria dizer pra você, Ana Paula, que tu já é conhecida do Rio de Janeiro porque teu padrinho rasga elogios para a sua pessoa. Inclusive, um trabalho que tem que se esmerar, que tem que ser, de fato, ovacionado, porque eu acho que transmitir a cultura africanista, os nossos contos, as nossas lendas para as crianças através de um livro é extremamente importante. Tá? Tem gente que fala, eu não vou levar meu filho para macumba, ele vai escolher quando vai crescer, enfim, que eu vou batizar na igreja, e deixa a nossa africanidade, nossa ancestralidade de lado. Dentro do meu pensamento, que não sou dono da verdade, cai na incorrência de um erro. E levar o orixá para a escola através de livro é um dos passos que são mais importantes para que a gente perca esse estigma de ser demonizado. Sim. Que a sociedade nos impõe desde o começo da colonização aqui no país. Tá? Então seja muito bem-vinda, Ana Paula, Obrigada. a PTB Guna Rei Burubá e Boxixi. Eu queria então que você falasse para o Brasil quem que é a Paulinha, desde a sua infância até crescer, se você era a capetinha das irmãs. Conta pra gente um pouquinho, fala um pouquinho da sua vida. Boa noite a todos, Burubá e Boxixi, Motumbá. Estou muito feliz por estar aqui hoje, né? Eu acompanho vocês, então estar aqui hoje é um privilégio. Muito obrigada pelo convite. E a Paula, né? Bom, eu sou daqui de São Paulo mesmo, região do Grajaú, Lucélia. Um abraço para todo mundo. E, então, não fui uma criança que dei trabalho na parte, não fui uma criança danada, né? Fui uma criança mais... Fui calma. Mas, como eu falo, eu fui uma criança peculiar. Então, por conta de ter uma abertura mais com esse mundo espiritual, né? Então, sempre tive essa peculiaridade, então a família sempre ali estava atenta. Nossa, a Paulinha tá falando sozinha, a Paulinha tá assim. Tinha um amigo imaginário nessas coisas. Tinha uns amigos imaginários, né? Que alguns comentam. Não poucos, né? Não poucos, amigos imaginários. Que não eram imaginários, né? Amigos espirituais. E aí, até se desenvolver a adolescência, quando se compreendeu como pessoa, como ser integrante da sociedade... Fala um pouquinho, como era na escola, Paulinha? Então, na escola também passava por dificuldade, porque assim, eu fui uma criança e não sabia diferenciar quem estava vivo, né, quem estava encarnado e quem estava desencarnado. Então, por exemplo, eu estava andando, por exemplo, de bicicleta, ô moça, menina, me ajuda aqui. Eu não sabia se estava vivo, se estava morto, então eu conversava sempre sozinha, né? E isso te dava medo? Por algumas coisas que eu via, sim, e outras não, né? Às vezes eu ficava olhando assim, meu Deus, por que essa pessoa tá acenando pra mim? Por que não? Então eu tinha um pouco de medo, porque eu não sabia diferenciar, não sabia se estava vivo, se estava morto. Então eu tinha muitas questões internas, tipo, por que tá acontecendo isso? Por que eu sou assim? A sociedade te apontava, te acusava, falava que tu tinha esquizofrenia, que era chamada de estranha na escola. Tu passou por algum tipo de problema assim? Sim, na escola passei por bullying. Por cima da parte, tipo assim, acho que por conta também dessa parte da minha trajetória, do meu karmático, eu passei por muitas agressões na escola. Sério? Sim, passei por muitas agressões na escola, né, tipo, o bullying, as pessoas me empurrar, por conta de eu falar, às vezes, ficar falando sozinha, às vezes eu tinha coisa de respostas, então, tá lá. É muito sofrido esse tipo de coisa para uma criança, né? Sim. Sofrido. A gente tem aí alguns hospitais psiquiátricos que estão certamente lotados de pessoas com problemática espiritual que não tiveram a oportunidade, por exemplo, que você teve de se confrontar diretamente com o suporte espiritual, conhecer a espiritualidade em si. Então acabam passando tratamento, como era antigamente, tratamento de choque, tratamento químico, através de medicação e tudo mais, e eu acredito que a maioria dessas pessoas se tornem realmente esquizofrênicas de tanta coisa que passa. Exatamente. Desde a infância, como você está falando, né? Agressão, apontar, a maluca lá, tipo de coisa, era coisas do gênero que você passava, né? Essas coisas. Poxa, é muito triste. Então, como é que isso fez com que gerasse seu primeiro contato com a espiritualidade? Como você chegou no famoso tambor? Uma trajetória grande, né? Ainda continuando na parte da infância, a minha família sempre foi católica. Mas que eu tenha antepassados, minha avó já era uma mulher de terreiro de Umbanda, minha avó, de parte de mãe, já era uma senhora
é mais das matas, é na Índia mesmo. Então eu tinha hoje eu sei desse conhecimento, né, dessa ancestralidade, dessa herança que eu tenho. Mas a minha mãe, minha família, como era muito católica, não abriu esse espaço. Eu não falava desse assunto pra gente. Então, eu ia à igreja católica, eu sempre fui muito católica, né? Eu tenho uma irmã, né, a Diana. Imagina quanto espírito não veio ali dentro. Então, aí essa parte de uma irmã somente missa de defunto, de morto, e sim, deve ter sido terrível. A minha irmã Diana, ela já estava galgando, né, parte disso. Então, eu também já tinha essa parte de querer também ser freira. Porque eu tinha o mesmo pensamento de, tipo, eu realmente sentia que eu tinha uma missão em alguma coisa, desde pequenininha. Então, eu ia. Só que quando eu ia pro confessionário, falar com o padre, falava, olha, eu tô vendo isso, eu falo isso. O padre falava lá, eu quero Satanás. Não, aí eu já, rezo o rosário, reza assim, faz isso assim, essas coisas não é certa, perturbação. Isso aí tu ia ser freira? Ia. Eu também queria ser padre? Mas uma pergunta em relação a isso, é bem interessante. Eu vejo que o padre não tenta explicar, ele não tenta ajudar, ele manda só rezar. Manda só rezar. Mas existem padres que falam sobre essa questão de exorcismo, de afastamento dessa questão espiritual. Nunca cogitaram nada de fazer uma análise em relação a isso? Porque você contava pro padre. Contava. E nunca... As minhas experiências que eu tinha. Mas a questão, acho que como eu era muito nova, por exemplo, eu já estava na faixa dos 8 anos. Então, eu ia sempre estava na igreja, 100% na igreja. E com 8 anos tu já queria ser freira? Caramba! Já estava no objetivo. E aí eles não tinham essa parte. Aí eu ficava muito com elas, eu ficava rezando. E aí, depois de um tempo, a Diana, né, o meu cunhado, o André, o pai dele tem um centro espírita. E aí o seu André, o pai do André, né, ele começou a meio que me guiar. Minha família começou também pro centro espírita. E foi aí... E a tua mãe aceitou de boa, vocês iriam ao centro espírita? Ela também foi. Minha mãe é muito... Chegou lá, recebeu um santo, como é que foi? Então, a gente foi pro centro espírita de Allan Kardec, espiritismo. Ah, sim. Só que foi aí que eu comecei a me entender melhor. Mas aí você também foi muito mais espírito, né? Sim. Porque lá também o bagulho é doido. Ali é. Foi ali que eu comecei a me entender. O seu André, ele me dava muito conselho. Ele já pegou essa parte de suporte. Eu acho muito bonito o espiritismo, o kardecismo, cara. Uma bagagem que eu levo, assim, de muito ensinamento. E aí eu comecei a me entender. E aí foi quando aí a gente começou a frequentar de fato. Só que o meu problema é que eu ficava com as crianças. E eu não queria ficar com as crianças, eu queria ficar lá no meio. Eu tenho uma alma já mais velha, um espírito já mais arcaico. Eu queria estar no passe, eu queria receber, eu queria ficar lá. Mas também a criança com 8 anos já queria ser freira ao invés de brincar de boneco, ou jogar bola, ou andar de bicicleta, enfim, fazer o que tem que fazer. Já queria ser freira. Aí vai pro kardecismo, quer ficar no meio dos adultos. Tinha missão, realmente. Eu também fui uma criança estranha, assim. A gente sabe disso. Nem tava lá, cara. Você ainda continua. Estranho, eu sou estranho, é verdade. Você tem razão, Flávio. Você fala que eu sou um sapinho, mas vocês dois se parecem. São gêmeos. Parece, sim, cara de sapo. Rony é moço igualzinho. Aí eu continuei, né? Aí de tanto que eu fugi da escolinha, eles deixaram ficar participando com os adultos. Aí eu consegui finalmente meu objetivo. E aí eu fiquei lá né? Estudando espiritismo. Aí com 10 anos... Foi uma parte muito engraçada, que eles começaram a perceber que ali não seria, de fato, o único onde eu ia cumprir com o meu destino. Eu estava com 10 anos e o horário da sessão espírita mudou. Mudou para 7 horas da noite e até as 9. Só que nisso a minha mãe e meu pai já não estavam indo mais. A minha irmã Diana e o André já estavam indo para a faculdade, então não tinha com quantos anos que você tinha? Estava com 10 anos. Não tinha como te levar mais, então tu acabou se afastando também. E eu não ia poder ir. Aí, meu Deus, preciso arrumar um jeito de ir, porque eu quero ir, né? E aí eu tava... Minha mãe saiu para trabalhar, aí eu falei, eu vou pro centro espírita. Fui escondido. E aí eu encontrei um senhor na árvore, ele saiu de uma árvore e falou assim, você tá indo para lá? Eu falei, tô indo. Ele falou, você tem certeza? Você quer ficar continuando esse negócio mesmo? Ele falou desse jeito, bem escrachado. Eu falei, quero. E eu já tava toda emocionada olhando ele, né? Aí ele falou assim, então, a partir de hoje, eu vou te guiar até lá. Eu vou te levar até a porta
e vou subir, vou ficar te esperando aqui na árvore, eu te levo até sua casa. Falei, é ótimo, porque eu preciso de um adulto. Isso era um espírito. Isso era um espírito. Mas vocês vão ver o que aconteceu. Aí eu cheguei toda emocionada nesse espírito. Aí o Sandro, Paulinha, você veio? Eu falei, vim, consegui chegar. Ele, mas quem trouxe você? Eu falei, é um senhor, mas eu preciso contar quem é esse senhor, eu tô tão emocionada. Aí ele falou, quem é? Eu falei, Bezerra de Menezes. Aí ele, Bezerra de Menezes. Eu falei, sim, ele tava de capa, tava de cartola, só que ele tava descalço, ele dava uma gargalhada tão alta, mas ele falou que ia ficar me levando pra esses negócios. Eu não entendi porque Bezerra de Menezes falou assim. Bezerra de tranca-rua. Na verdade, seu capa. Seu capa, pois é. E eu achava que era Bezerra de Menezes. E o seu André, nesse momento, eu nunca me esqueci, ele olhou para um senhor chamado Nelson e fez assim para ele, né? E aí, a partir desse dia, eles começaram a me investigar melhor. Porque eu via os espíritos entrando, radiando os médios, eu sentia, quando eles davam passo das cores, eu via as cores nitidamente, o roxo, o amarelo. Poxa, que bacana, hein? Sim, e aí eu fiquei lá até os meus, até os 16 anos. Foi quando eu já achei que eu estava pronta para começar a trabalhar, e aí eles, numa sessão, eles falaram assim... Mas o espírito sempre te levava? Sempre me levou. Porque eu achava que era Bezerra de Menezes. Mas ele sempre encontrava você no caminho? Naquela árvore. Numa árvore que tem no final da minha rua. Eu sempre falei com aquela árvore desde criança, só que eu não chegava a ver, eu só escutava a voz do espírito. Que legal. E aí foi quando eu desci a rua, ele apareceu. Só que hoje eu dou risada porque o jeito realmente que ele falou é um jeito de um Exu falar, não de Bezerra de Menezes. E aí eles me falaram, participei de uma sessão, aí eles falaram assim, olha, Paulinha, você fica... né, deixa o pessoal embora que a gente precisa conversar com você. Você vai passar por 2 passos. Depois desses 2 passos, a gente vai te dar uma orientação. Falei, finalmente vai chegar o dia que eu vou poder dar o passe, né? Vamos me graduar. Vou evoluir, vou passar pro estágio 2. Vou passar pro estágio. Aí, depois passei pelos 2 passos, para um pouco, para ver o como. Olha, a partir de hoje, a sua isso. Vai poder continuar com a gente. Você pode participar, mas sua missão é em outro lugar. E aí eu comecei a ficar essa já, 16 anos, essa é adolescente, então você começa a vir aquela frustração que eu estava enorme, tipo, para onde que eu vou? O que é essa coisa primitiva? Porque eu não conhecia do candomblé. Primitivo na cabeça deles, né? Uhum. Bom, o que é o candomblé? Eles não entendem os conceitos nem de candomblé, nem de umbanda. Tu sabe, sem querer te interromper, claro. Que eu vi o Divaldo Franco. Eu amo espiritismo, amo. Lia romance de espírito e tudo mais. E no primeiro casamento também frequentei muito centro espírita e participava de fóruns, de conversas, de debates, essas coisas todas. Porque ainda como candomblessista que fui, eu não tinha mente fechada. Como até hoje nós não temos mente fechada para essa questão espiritual. O Sagrado Podcast trata-se disso, inclusive. De abraçar todas as religiões, ainda porque não existe verdade absoluta. Então eu participava. O Divaldo Franco esses dias tentou explicar, não, porque os orixás, eles são como os animais. Olha, Flávio, mas eu fiquei no estamanco. Minha cara esquentou que quando nós formos anjos, eles serão como nós. Agora tu vê, eles não têm, as pessoas acabam não tendo o entendimento da cultura africanista e se acham no direito de julgar a religião. Óbvio que eles não entendem o sacrifício votivo de animais, essas coisas todas, ainda porque, por mais que seja, o espiritismo ele é científico, mas eles não entendem essa um pouco a parte de energia energética do sacrifício votivo, por exemplo. Mas continua, senão, enfim, claro. A entrevista é sua. Foi um desabafo. Foi um desabafo, porque, como eles falaram primitivo, essa pessoa, porque eu tenho até apreço, Divaldo, tá? Tenho até apreço por ele, gosto da figura dele. Falou que os nossos deuses são como se fossem animais. Quer dizer, pecou na palavra por não ter uma espécie de compreensão. Porque geralmente os espíritas são as melhores pessoas fora da nossa religião para você lidar. Tá? São gente muito boa. Falou. Realmente, estava colocando aqui.
assim, o espiritismo, para mim, foi uma bagagem muito importante para eu ser a pessoa que eu sou no café. Sim. Porque a gente, infelizmente, em alguns lugares, algumas casas, tem aquela parte de soberba, de não ter aquela parte mais humilde, de não ter a parte da paciência, da compreensão. Então, eu trabalhei muito no espiritismo. Acho que foi uma bagagem justamente por isso, E foi o que lhe ajudou a passar por toda a obsessão espiritual que tu tinha. Acabou com suas assombrações. Tu tinha medo do fantasma embaixo da cama, do bicho dentro do armário, né? Exatamente. É terrível. Criança sofre pra caramba com esse tipo de coisa, né? Voltando ao do seu André, né? Quando ele falou essa parte, então eu fiquei muito confusa. Falei, mas o que eu vou buscar que é primitivo? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a me afastar. Literalmente do centro espírita, né? Eu comecei espiritismo, né? eu falei, não tem mais o que fazer, eu vou seguindo. Só que aí eu entrei naquela questão que o seu André sempre falou pra mim, assim, a gente é como um rádio. Se a gente tá numa vibração boa, a gente vai pegar músicas ótimas, você vai ter clareza para escutar a música, vai ser tudo bem. Mas se você tiver uma vibração baixa, você vai pegar a situação ruim, chiado. E aí aí começou a vir muito obsessor. Novamente. Mas eu voltei pro zero. E aí começava, eu já tava 15 anos, tava no ensino médio, aí começou muita obsessão, de novo atrapalhando na escola, eu indo pra escola sendo atacada, tipo, as pessoas literalmente chegavam e me batiam na rua. E aquele senhor da árvore? Sumiu também? Demorei, eu nunca mais vi ele assim, dessa forma, nunca mais vi. Porque eu comecei a ficar era muito falatório na minha cabeça, era eu estar na rua, uma pessoa olhar pra mim, me agredir. Você vê quantos boletim de ocorrência que eu tenho na delegacia, não tá no papel, porque as pessoas também, olha, hoje eu vou te matar, hoje você vai morrer. Eu apanhava. Quer dizer, perseguição espiritual, de fato, por quem nem lhe conhecia. Não me conhecia. Chegava, olhava pra cara dela, a pessoa ficava possessa e agredia. Eu já tava com 17 fazer a primeira entrevista de emprego. Tava toda contente lá pra fazer uma entrevista de emprego. E aí uma mulher me parou e falou assim, é você mesmo que eu estou procurando. Eles falaram pra mim te levar. Essa é a minha missão, vou cumprir hoje, você vai morrer. Eu falei assim, moça, mas eu não te conheço. Ela, não, mas eu preciso, eles pediram pra eu te levar. Você não sabe, mas como é que era? Seu nome era... Eu esqueci o nome. Sandra. Seu nome é Sandra, mas que você não tá lembrada, Sandra. Eu vou matar você hoje. Aí, eu dando meu RG pra ela, moça, eu não sou Sandra, meu nome é Ana Paula. Aí ela começou a me agredir. Te levar a te matar. Exatamente. Aí ela pegou uma tesoura da bolsa e tava tentando me esfaquear. Me furar. E aí uma senhora do sindicato, que eu sou do sindicato, peraí que eu vou te ajudar. Moça, pelo amor de Deus, segura ela. E na hora que ela segurou ela, né, falei, licença, moça, me desculpa, mas eu vou ter que te bater. Aí eu consegui dar um tapa aqui nela, ela caiu, chamei a polícia, fomos para a delegacia. E aí eu estava junto com essa mulher dentro da viatura. Essa viatura me para na frente de uma igreja. Essa mulher acorda. Por favor, me desculpa. Me desculpa, eu não era pra ter feito isso. Eles que mandaram, eu não quero te matar. Mas eles mandaram, pessoal, fica quieta vocês duas. Falei, moça, mas ela acabou de acordar, o que a gente faz? Do nada ela dá um treco de novo. Eu vou levar você hoje. Eu não vou. Eles mandaram. Quer dizer, as pessoas que eram suscetíveis à espécie de transe e corporação te atacavam. Eram inimigos espirituais de outras vidas. Esse era o ataque que eu sofria constantemente. Eu apanhava na rua constantemente. Era também a parte, como eu falei, na escola. Ele sofre de obsessão, de fato. Até porque tem 2 segundos, inclusive, faz o relacionamento da pessoa, às vezes, na escola, a mesma coisa. Feminino. Na escola, sempre confusão. Sempre tava... Porque as pessoas me batiam. Na escola, sofri pra caramba. Muito, muito. Caramba. Bom, mas fazendo o espiritismo... Acho que o espiritismo me segurou pra eu não deixar eu me levar por essas coisas, entendeu? Mudando um pouquinho de assunto, o que te levou a trabalhar como design gráfico? O que te apeteceu? O que te conduziu a trabalhar nessa área que você atua hoje? Eu sempre fui uma criança e sempre gostei de ilustrar. Sempre gostei da parte de... Eu sempre vivi no quarto desenhando, ilustrando, escrevendo. Eu gosto muito de contar histórias. Mas era coisa bonitinha ou era escapetão que tu via? Tinha algumas coisas que era misturado, né? Sim, com certeza. Sempre fui cuidar, escrever coisas.
a fazer ilustração. E aí, nessa parte de design gráfico, eu sempre gostei muito.